a Deus que o livre dos seus inimigos. Diz assim a palavra: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na terra, na luz dos viventes. Amém? Podeis tomar assento. Davi clamava a Deus e pedia proteção contra os seus inimigos. Ele dizia: os homens se ajuntam contra mim, procuram devorar-me, pelejando todo dia e me oprimem. E ele traz a Deus e diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Davi estava dizendo: tu sabes o meu andar, tu sabes o meu deitar, o meu levantar, tu sabes a minha vida, tu me conheces, tu sabes as lágrimas que eu tenho derramado, tu colocas elas no teu odre, não estão elas no teu livro? O Senhor não tem guardado, não tem anotado tudo aquilo que eu estou passando, ou todas as minhas orações, elas não estão chegando a ti? Não estão elas no teu livro? O Senhor não tem guardado, não tem arquivado todas as minhas necessidades? Então Davi, ele dizia: ainda que eu temer, eu confiarei em Deus. Ainda que eu venha temer, ainda que algum dia possa vir em mim o medo, o temor, mas eu confiarei em Deus, porque eu sei que nele eu tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. Muitas vezes nós pensamos antes: Deus não responde a nossa oração, Deus não está ouvindo aquilo que eu estou clamando, Deus não está escutando a minha oração. E Davi, ele mesmo sabendo que os seus inimigos se levantavam contra ele, mas ele tinha certeza da aliança que ele tinha com Deus, e ele dizia: ainda que eu temer, eu confiarei em Deus, porque Ele me dará o escape e Ele me dará o livramento. Com todos os bilhões de pessoas, como é que Deus conhece e se interessa por mim? Esta é a nossa pergunta. Com tantas pessoas que há no mundo, será que Deus sabe o meu nome? Será que Deus sabe a minha necessidade? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus anota no seu livro as minhas necessidades? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena buscar a Deus? Algo que sempre me surpreende é a forma como Davi, ele se relacionava com Deus. Davi é o homem que põe por terra a teoria que Deus ama porque eu sou bom. Muitas vezes nós pensamos: mas Deus me ama porque eu sou bom, Deus me ama porque eu sigo os seus caminhos, Deus me ama porque eu lhe agrado.
Mas Davi era o homem que tinha pecados, um homem que andou por caminhos errados, um homem que errou na sua família, mas ele tinha certeza que Deus o perdoava, que Deus buscava ele a cada momento. Ainda hoje pela manhã pregamos sobre o filho pródigo, o filho que pede ao pai a herança e sai pelo mundo, gasta tudo, e depois ele cai em si, quando ele percebe o mal feito que ele tinha realizado. Ele saiu longe da casa do pai, gastou todos os seus bens, não tinha mais recursos, mas diz a palavra que ele cai em si e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá pelo menos os trabalhadores têm o que comer, têm casa, e eu aqui estou perecendo. E ele volta para a casa do pai. E o pai o recebe com um abraço, com um beijo, troca suas vestes, coloca um anel em seu dedo, coloca sandália em seus pés. Deus está sempre pronto a nos receber. Não é porque nós não erramos, não é porque nós não deixamos de buscar a Deus, é porque o seu amor é incondicional. Ele não nos ama porque nós simplesmente buscamos Ele. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada a entregar para Ele. Se acharmos que fomos escolhidos por causa do nosso caráter e nossas realizações, estamos muito enganados. Ao ler a chamada dos homens que ao nosso olhar não poderiam ser eleitos por Deus, homens que Deus tirou do lamaçal do pecado, homens que Deus levantou do lamaçal do pecado, e Deus vai levando eles. O apóstolo Paulo, ele se espantava: como o Senhor me escolheu. Eu era um perseguidor dos cristãos, eu estava junto quando se matava os cristãos, porque Jesus foi me encontrar, porque Jesus teve um encontro comigo. Jesus disse aos seus discípulos: não fosses vós que me escolhestes, não foi vocês que me escolheram. João capítulo 15, versículo de número 16 diz assim: não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele disse: não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. E para que vocês estejam em mim, e que vocês possam dar fruto, e o fruto permaneça, e tudo que vocês pedirem, o Pai que está nos céus, Ele vos conceda. Por que é que Deus responde a nossa oração? Porque Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo. Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos chamou, Ele nos buscou, quando ninguém dava valor por nós, mas Ele olhou para nós, e nos chamou, e nos buscou. Algo que nos deixa seguro, é saber que Ele nos escolheu, Ele nos escolheu. Davi não tinha problemas em superar as suas deficiências, porque sabia e tinha certeza que entre milhares, entre os seus irmãos, Deus o tinha escolhido. Se nós estamos aqui esta noite, ouvindo esta palavra, Deus tem um propósito em nossa vida. Deus, Ele tem nos chamado, Ele tem nos escolhido, Ele tem nos separado. E o inimigo tenta todas as vezes que nós venhamos olhar para nós e vermos as nossas deficiências. Mas Deus, Ele olhou para nós e nos resgatou. Samuel tinha dúvidas. Jessé, ele tinha outro escolhido. Porém, Deus sabia a quem buscava. Deus buscava Davi, escolhia Davi, separei a Davi. Davi não buscava Deus porque era santo. Muitas vezes nós pensamos: quando eu mudar de vida, quando eu conseguir sair dessa situação, eu vou servir a Deus. Deus está nos chamando hoje: venha como está. Venha como está. E Ele é quem vai nos transformar. Ele é quem vai nos limpar. Ele é quem vai nos purificar.
O filho pródigo, quando ele volta para casa, o pai troca suas vestes, dá a ele uma veste nova. Olha, põe a sandália nos seus pés, põe anel no seu dedo, retoma a autoridade, dá autoridade. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor e permitimos que Ele venha nos buscar, que Ele nos separe, que nós possamos chegar a Ele como nós estamos. Eu venho como estou. Mas a certeza é, quando eu chego para Jesus, haverá uma transformação. Quantas pessoas estão relutando em servir ao Senhor Jesus, porque pensam que por força própria, por própria capacidade, vão mudar de vida. Quando eu deixar isso, quando eu parar de fazer aquilo, quando você se deixar ser levado, Ele vai te libertando, Ele vai te limpando, Ele vai te purificando. Então Samuel, ele tinha dúvidas, quem era o escolhido que Deus estava mandando. Olha, vai à casa de Jessé, leva o azeite, e ali você vai ungir um novo rei para Israel. Ele chega na casa de Jessé e tinha muitos filhos, ele não sabia qual deles. Jessé já tinha alguém dos filhos escolhido. Jessé no seu coração pensava, é esse filho, esse é um bom filho, ele tem me obedecido, ele é um homem de guerra, certamente é este. Porém Deus sabia a quem buscava. Buscava Davi. Busquei a Davi, um homem segundo o meu coração. Ele nunca mudou a sua posição com Deus, mesmo nos mais terríveis erros da sua vida. Davi, ele não se esqueceu de Deus. Ele não pediu para que Deus o esquecesse, ou ele fugiu de Deus. Quando o profeta vem a ele, o profeta Natã, e denuncia os seus pecados, Davi, ele não se lança contra Natã, ele não se revolta contra Natã, mas ele vai buscar em Deus. E ele vai fazer um pedido a Deus. Salmo de número 51, versículo 8 diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Ele começa a pedir a Deus, para que Deus trouxesse novamente alegria ao seu coração. Quando caminhamos para uma vida de pecado, uma vida de erro, o nosso corpo ele vai sentindo o peso do pecado, o peso do pecado que vem vindo sobre nós, as enfermidades. E ele agora está pedindo: Senhor, renova o meu espírito. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Versículo 17 ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O filho pródigo, ele cai em si, ele reconhece o seu pecado. O grande problema que nós temos hoje é procurar quem é o culpado pelos nossos fracassos. Nós estamos sempre apontando alguém. Eu estou passando isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Se fulano não fizesse isso, se ciclano não fizesse aquilo. O filho pródigo, ele chega diante do pai e diz: eu pequei. Pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Sempre que nós chegamos diante de Deus, Davi poderia jogar a culpa na mulher. Olha, mas também essa mulher se apresentou ali nua, e eu estava no meu palácio. Quem é que não cai? A carne é fraca. Mas ele não joga a culpa nela. Ele diz: só eu pequei. Só eu. Então ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado
e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando chegamos em Deus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que nós demos liberdade para que o inimigo entrasse contra a nossa vida, e não as pessoas, não é fulano, não é ciclano. Sempre que alguém vai por um mau caminho, o pai, a mãe diz, mas são as companhias que ele está andando, são os amigos que ele escolheu. Não, as decisões são nossas. Nós que tomamos decisão do erro, do fracasso. Nós temos que saber tomar decisões, aprender a falar não para as ofertas do mundo. Então, Deus te escolheu. Davi não se escondeu de Deus. Ainda que estejamos sofrendo, ele diz, olha, o Senhor está recolhendo as minhas lágrimas. Ele não está negando que não estava sofrendo. Tu contas as minhas vagueações, os meus andares de um lado para o outro. Tu pões as minhas lágrimas no teu odre. Tu sabes o meu sofrimento. Tu sabes o quanto eu estou sofrendo. Tu sabes que eu tenho chorado. E não estão elas no teu livro? Não estão elas no teu livro? E ele sabia que o inimigo não poderia vir contra ele se Deus o guardaste. Pois tu livraste a minha alma da morte. Versículo 13 do Salmos de número 56. Tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? O Senhor tem me guardado. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu guarda. O Senhor é quem me livra da morte, me livra do engano. E guarda os meus pés da queda. Então buscar a Deus, esse relacionamento com Deus. Davi não se escondeu de Deus. Não se apresentava como alguém desprezível. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nos apresentamos como alguém desprezível. Mas ele se apresentava como alguém necessitado de cura. Como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Eu preciso de proteção. Guarda-me. Quem poderá ser contra nós se Deus é por nós? Sabia que só Deus poderia transformá-lo no homem segundo o seu coração. Davi não olha para si mesmo, mas ele olha para Deus. E sabia que Deus poderia transformar a vida dele. Tu contaste as minhas peregrinações, minhas lágrimas estão no teu odre, estão escritos no teu livro. Então, ele buscava em Deus uma saída. O filho pródigo, ele busca no pai uma mudança. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá até o trabalhador mais simples, ele tem trabalho, ele tem comida, ele é bem-vindo. E eu aqui pereço, eu aqui estou morrendo. Salmo de número 89 diz assim: achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi. É Deus quem nos acha. Achei Davi. Se Deus, ele tem te buscado, se Deus tem te chamado, não endureça o seu coração. Diga, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero ouvir a tua voz. Versículo 26 ele diz: ele me chamará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Ele me invocará. Davi dizia, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 27. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Ele busca Deus, numa aliança com Deus. Nós temos ouvido Deus falar a esta igreja durante esse mês todo. É um tempo de aliança com Deus. Não é um tempo de religiosidade, mas é um tempo de firmar aliança com Deus. De estar firme com Deus.
Os inimigos, eles estarão se levantando. Os inimigos da nossa alma. Nunca o inimigo ficou tão feroz como em nossos dias. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer tirar a tua paz, quer roubar a tua alegria, quer destruir a tua casa, a tua família. Ele sabe que ele está nos últimos dias. E a palavra do Senhor diz, se possível, ele roubará até os escolhidos. Se possível, se fosse possível. Mas quando você tem a proteção de Deus, isso não é possível. Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra de todo mal. Então Davi, ele tinha essa percepção. Ele sabia que Deus o tinha escolhido. Ele não foi rei de Israel por vontade própria, porque a sua família era nobre. Ele foi rei de Israel porque Deus o separou e escolheu. Então não pense que pelo seu caráter, porque você é bom, que Deus vai te separar. Não. Deus, ele nos tira dos lugares mais profundos. Deus tira o homem do monturo e coloca sentado com os príncipes desta terra. Deus te levanta. Deus, ele te abençoa. Deus, ele cura, ele liberta, ele transforma. Capítulo 4 do apóstolo João, Jesus tem um encontro com uma mulher, a mulher de Samaria. Uma mulher que todos desprezavam. Uma mulher que ia buscar água na fonte. Depois que todas as mulheres já tinham ido buscar água. Ela não poderia ir junto com as outras mulheres, porque ela era desprezível. Ninguém queria estar com ela. Então ela ia em outro horário buscar águas. E Jesus então, ele deixa os seus discípulos e ele vai ao encontro dela. Alguém que ninguém queria conversar. Alguém que ninguém queria parar e conversar com ela. Jesus diz aos seus discípulos, olha, vão por esse caminho que eu vou por este. E Jesus deixa os seus discípulos e ele vai para ter um encontro com uma mulher que era desprezível. Capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-de-me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que eu tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água da vida? Uma mulher que era desprezível. Jesus deixa os seus discípulos, deixa o seu caminho para ter um encontro com ela. Uma mulher que era samaritana, que os judeus não se relacionavam, não se comunicavam. Jesus era judeu. Ele quebra os preconceitos. Ele quebra as regras que havia na terra e vai ter um encontro com aquela mulher. Se nesta noite Jesus está te chamando, diga sim. Se nesta noite o Senhor, ele está te dizendo, olha, eu quero ter uma aliança contigo. Não rejeite a palavra do Senhor. Faça uma aliança, porque é um tempo que nós estamos vivendo, onde o inimigo da nossa alma, ele está feroz. É um tempo de pedir misericórdia. Ajuda-me, Senhor. Me dá de beber da água da vida.
Ensina-me, Senhor, teus caminhos. A oração de Davi era: não me deixes, não retires de mim o teu espírito, não me deixe caminhar pela minha própria vontade, me ensina, não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual é a nossa oração nos nossos dias? Senhor, não retires de mim o teu Espírito, ensina-me a caminhar, me dá sabedoria, me dá entendimento. Senhor, eu não sei como lidar com essas coisas que estão se levantando, querem devorar a minha carne, querem destruir a minha família. Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência no dia a dia, nos negócios, e o Senhor virá ao teu socorro. Clama a mim e responder-te-ei. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. O Senhor não está procurando pessoas que não tenham pecado. O Senhor não está procurando pessoas que são santas. Ele disse: eu vim para os que estão enfermos. E eu vim trazer vida e vida em abundância. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que não é para você, que você não serve. Não, é para nós. Nós pecadores. Ele deu a sua vida no Calvário, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele nos deu o seu reino, Ele nos chama para governar com Ele. Ainda que eu temesse, eu confiarei no Senhor. Confie em Deus, Ele recolhe as tuas lágrimas. Quantas vezes você tem falado: eu tenho chorado e ninguém tem visto as minhas lágrimas. Deus tem visto as tuas lágrimas. O Senhor tem marcado o teu nome no livro da vida. Ele virá ao teu socorro. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. O Senhor vai reverter toda e qualquer situação. Continue firme no Senhor. Continue guardando a sua palavra. Continue em aliança. Os dias de angústia, os dias de tristeza, eles passarão. O Senhor vai te dar alegria. O Senhor vai restaurar a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua família. Creia, confia em Deus. Fale com Deus nessa noite. Senhor, não retires de nós o teu Espírito, Pai. Senhor, nos dá a sabedoria de te buscar. Nos dá a sabedoria de te honrar. Senhor, não permita o inimigo me enganar, dizendo que o Senhor me esqueceu, que o Senhor não me ouve. Foi o Senhor quem nos escolheu. Senhor, se estamos ouvindo esta palavra, é porque o Senhor tem um propósito para nós. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai nos dar liberdade, o Senhor vai nos multiplicar em bênçãos, o Senhor vai nos fazer prosperar, vai tirar toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que não provém de ti. O Senhor trará cura ao nosso corpo, à nossa alma e alegria ao nosso espírito. Senhor, te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém.